Vamos dar início então aqui ao nosso bate-papo com o pastor. Bom dia, pastor Laércio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, bispo Zezinho. Muito bom te receber aqui hoje. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje nós temos um assunto de fundamental importância. Afinal de contas, é mandamento da parte de Jesus, né? Não é? E de fazer missões, ou seja, e de pregar o evangelho. Verdade. E a toda criatura, não sei se tem acepção de pessoas. Achei que era só para os pastores esse negócio aí, viu? Tem dessa não, isso é para corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito do sacerdócio santo, né? Tem uns de todos crentes os que santos. pensam assim, pastor Léo. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Zezinho tem trabalhado muito na área de missões, é uma área que ele tem se dedicado bastante. Fez até um prefácio, né? Um comentário de uma Bíblia de missões, né? Pois é. Bom dia a todos de Ribeirão Preto. Quem está ligadinho aqui conosco, né? Estamos aqui em Ribeirão, algo muito especial. O nosso primeiro congresso da Aliança Ministerial Global em Ribeirão Preto, né, Laércio? Que bênção. Para nós é uma honra receber vocês na Union aqui. Eu fiquei maravilhado, porque Deus escolheu esse lugar para ser palco de um avivamento nesses dias. Glória a Deus, aleluia. Que assim Ontem seja. tivemos uma noite especial, né? Assim, um derramar muito grande do Espírito Santo. Então, para mim é uma alegria estar aqui na minha cidade e compartilhando daquilo que deve arder no coração de todos os filhos de Deus, né? Amém. E você falou aí da Bíblia, né? Nós realmente trabalhamos há 13 anos na Bíblia Missionária de Estudo. Alguns queridos que já partiram, como o Dr. Russell Shedd, Edson Queiroz, né? Mas nós tínhamos um sonho de ter uma Bíblia que qualquer leigo, qualquer cristão pudesse entender um pouco do que aconteceu na história da humanidade a nível de missões, né? Nós temos aqui um capítulo que mostramos desde o início da igreja até 2014, quando foi lançada a igreja. Como a nuvem de Deus andou por todos os séculos, colocamos algo de cada século, né? E agora, pronto, lançamos esse projeto, 2014, já está em língua espanhola também. É uma Bíblia que traz um despertamento missionário para cada cristão, né? Trouxemos algumas, está aqui no Congresso. Quem quiser adquirir, está aí. Fica aí a dica. Está aí a dica e eu já vou dizendo para vocês. Eu comprei essa Bíblia já há alguns anos atrás, né? Como o Zezinho disse, logo que lançou. Foi. Né? Tenho ela lá e é muito proveitosa, muito bons os comentários. Vale a pena você ter esse exemplar. Verdade. E estou feliz por poder compartilhar um pouquinho nesta manhã sobre missões, né? Como você sabe, Laércio, eu sou aqui de Ribeirão Preto, né? Me converti aqui em Brodowski, na Renovação Carismática Católica, muito antes de iniciar a querida comunidade metodista, né? De Brodowski. Eu me converti ali na Renovação e alguns anos atrás eu comecei um grupo de estudo bíblico em Brodowski, né? Com algumas pessoas lá. E depois o Jefferson ficou lá no meu lugar, deu início à igreja e cresceu. Então, eu sou da região, né? A minha história, resumidamente, bem pequena e simples. Nos convertemos em Ribeirão Preto com 15 jovens, mais ou menos. Começamos com o Bispo Hinaldo, querido Bispo Hinaldo, né? Começamos a Igreja Metodista Renovada. Daí a igreja cresceu em poucos anos, nós tivemos um crescimento muito especial. Eu fui para Franca, aí depois comecei uma jornada para algumas cidades e hoje temos estado presente assim, trabalhando e visitando uns 19 países do mundo. Mas nós temos nos fixado bastante na África e também no Nepal, na Índia, na Venezuela e em alguns países. Que bacana, Zezinho. Eu te conheço há muitos anos e eu acompanho essa trajetória desde 89. Verdade. Né? Então, quando eu cheguei na Metodista, vocês eram da minha faixa etária. Sim. Eu era policial recém-convertido. Eu comecei me lembro. a ver você pregar, o Jefferson para
também articulando, o Henrique. E vocês me cativaram desde aquela época. E vejo a evolução, assim, da sua vida espiritual, do seu ministério. E vou ver, né, que Deus está fazendo para a área de missões, que eu penso que é só o início. Aleluia, recebo. De uma grande obra que vem por aí. Pois é, eu vou fazer 63 anos este ano, né? Dia 20 de novembro. O sapato continua 40 ainda, viu? Pega a dica, pega a senha aí, viu? E eu penso, Lécio, que de fato, missões não tem idade, eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, não tem idade, não tem nível social, não tem sexo, não tem leigo e nem clero. Missões, resumidamente, o evangelho é para todos, para todo mundo, para toda a igreja, em todo o tempo, em todos os lugares, né? Missões não é um grupo seleto, né, que são chamados, né? É verdade que tem alguns chamados muito específicos, né? Eu estava com um amigo numa reunião na Avenida Paulista há uns 15 anos atrás e ele disse assim, eu quero ir para o Nepal. E um jovem, assim, uns 30 anos, mais ou menos. Bom, resumidamente, esse menino hoje está no Nepal, até trouxe um livro que nós ajudamos ele a escrever, que é Testemunho no Himalaia. Hoje ele está no Nepal, foi missionário no Paquistão, na Índia. Estamos construindo algumas igrejas no Nepal. Eu mesmo tive, há 3 anos e meio atrás, a alegria de fazer conferências lá, fazer batismos. E hoje um avivamento está acontecendo do lado do Monte Everest por um menino, rapaz novo assim, mas cheio de vida, fala 6 línguas fluentes hoje e tal. E pronto, ele tinha um sonho e hoje Deus tem usado ele maravilhosamente lá na Ásia. Então, tem gente que tem um chamado específico, né, como foi o caso de Paulo, mas se nós lermos e entendemos o coração de Deus, a missão é para todos. De alguma maneira, nós podemos estar envolvidos em missão na questão urbana, na questão transcultural, diante de uma camada específica da sociedade. Enfim, quem tem o maior missionário do mundo no seu coração tem que entender a sua vocação. Louvado seja Deus. Vamos para a primeira parte, então, que eu gostaria assim, de te pedir para você esclarecer. Quando você fala assim, temos missões urbanas. Urbana cidade, urbana vizinho, urbana associações. Temos também, só para que você me dê assim, dê para os nossos ouvintes um entendimento. Um desafio, por exemplo, de missões Brasil. Né? E temos um desafio maior ou menor transcultural hoje, por exemplo, com Europa. O que está acontecendo na Europa? Essa geopolítica que nós estamos vivendo. O que está acontecendo no mundo asiático, na África? Né? Qual o papel da igreja hoje? O que nós precisamos fazer e ser desafiados nessas áreas? Dá uma pincelada só nessa questão da urbana, depois entra no desafio do Brasil aí, que nós temos algumas regiões não evangelizadas, né? Sim. E vamos partir para a geopolítica. Vamos. Que pena que eu não trouxe, eu trabalhei em um livro, mas não trouxe, onde eu falo a cidade, minha paróquia, né? Não tem, deveria ter trazido, mas eu tinha poucos lá. O que eu penso a nível de cidade, Laércio e ouvintes? Tudo começa na cidade. Tudo começa na cidade. Nesses últimos quase que 1,5 séculos, aproximadamente, a vida, é certo, tem alguns lugares são diferentes. Eu devo ir a Burundi, país mais pobre do mundo, agora em setembro, mas estamos trabalhando para isso, onde 80% vive ainda na região rural. Devo ir a esse país agora, estamos trabalhando, nós estamos presentes também, estamos ajudando lá o Malawi, de lá eu devo ir para Burundi. Então lá é 80%, a Índia, né? 70% está na área rural. Mas, nos últimos séculos, nós tivemos, então, essa
essa migração para as grandes cidades, né? As cidades passaram a ser... O povo do campo passou para a cidade. As cidades passaram a ser fundamental para a expansão da humanidade em todos os níveis, né? Empresarial, cultural. Pronto, as cidades ocuparam um lugar muito forte na sociedade moderna e pós-moderna, né? Então, quando eu penso na cidade, na verdade não sou eu que penso como um estudioso de missões, como missiólogo, mas eu penso na cidade como Jesus pensou na cidade, né? A gente analisa o Antigo Testamento, elas já ocupavam um lugar muito importante no projeto de Deus. Jerusalém ocupava, e grandes cidades, né? Não tem tempo aqui, ocupavam algo assim muito, muito importante, não só na governança, no sentido de governo político, mas também da ação espiritual. Algumas metrópoles, Éfeso, né? Sim. Éfeso, no caso. Jerusalém. Antioquia, né? É isso aí. Então, sempre foram bases, né? De cidades importantes na questão da economia, da arte e tudo mais, mas que se tornaram bases espirituais, né? Assim, Jerusalém começou, depois foi Éfeso e Antioquia se tornaram bases fortes de missões, onde a igreja estabeleceu. Então, eu penso na cidade como realmente algo que Deus quer alcançar para, através da cidade, se expandir. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que pensar da minha cidade é o amor de Deus pela minha cidade. Jesus chorou por Jerusalém. Então, antes de inaugurar a igreja em Jerusalém, ele chorou. Então, os cristãos, Laércio, eu vejo pela minha 20 anos em São Paulo, a maior parte fica amaldiçoando a cidade, não ama a cidade com o coração de Jesus. Não gosta de Ribeirão Preto tem muita fuligem, Ribeirão Preto tem muito isso, e ficam falando mal da sua cidade. Eu vejo isso em São Paulo, as pessoas vão para São Paulo, mas não colocam muito o amor na cidade, só vai para lá para tentar ganhar dinheiro, seguir uma carreira acadêmica, mas não se apaixonam para a cidade, né? Então, primeira coisa, para entender a missão da minha cidade, você sabe bem, pela sua trajetória servindo a cidade na Soberb e outras ações aqui na cidade, a primeira coisa é amar a cidade. Bacana. Né? A primeira coisa é colocar amor. Eu quero incentivar os nossos ouvintes a amar a sua cidade. Eu vejo esses brasileiros na diáspora, né? Eu tenho estado nos Estados Unidos e em várias partes da Europa, né? Encontro tantos brasileiros, né? Mineiros, tal, especialmente mineiros lá na Inglaterra, muitas vezes lá. As pessoas ficam lá, ficam falando mal do Brasil. Brasil, nunca mais quero voltar. Gente, é uma pátria que hoje, nós estamos conversando aqui, né, sobre Paulo Guedes, hoje o Brasil é uma das economias que mais cresce no mundo. Que bênção. Tem um projeto de Deus para essa nação em todos os sentidos. Né? Aleluia. E não é um projeto de Deus para a cidade. Então, a primeira coisa, ama a cidade. Isso é uma coisa importante na questão da missão. Amar a cidade. Segundo, perguntar. Cada um deve se perguntar: Senhor, qual é a minha missão envolvendo minha família, minha igreja, meu trabalho e a minha cidade? Qual é a minha missão diante da cidade? Porque se eu não sou uma bênção aqui na União, se eu não sou uma bênção aqui na minha cidade, na minha família, na faculdade, no meu bairro, como é que eu vou ser além fronteira? Então, a missão começa onde eu estou. Só deixa eu dar uma cutucada aí para a gente, né? Quer dizer que a igreja local está na cidade para servir essa cidade. Para servir. Está integrada com ela, contextualizada para poder pregar o evangelho, é isso? Sim, e quando nós, o Bispo Guedes falou ontem aqui na conferência, né, nós ouvimos com tamanha propriedade, quando nós amamos uma vida e damos frutos, certamente Deus começa. Né? Eu queria até aproveitar esse gancho e convidar que vocês espalhem aí o convite para hoje à noite.
que nós vamos falar um novo Pentecoste para um novo tempo. Louvado seja Deus. Sabe que Deus pode mudar, né? Não sei se eu vou estar vivo hoje à noite, espero que sim, mas ontem eu escrevi uma frase na minha Bíblia, queridos, e eu quero deixar isso para vocês, e gostaria que vocês viessem hoje, amanhã, em cada culto, claro, por causa da conferência. Ontem eu escrevi o seguinte: quando alguém experimenta e vive na plenitude do Espírito Santo, ela vai deixar as marcas de Jesus, amor e poder, na sua família, igreja, trabalho e talvez no seu bairro, cidade, nação e nações. Quando alguém experimenta a plenitude, amplia o seu coração e a sua visão. Posso te dar um corte aqui rapidinho? Pode, Ontem o claro. Kelso disse isso justamente para mim no jantar. Pastor Laércio, se falta poder na igreja, é porque ela precisa repensar a vida dela. Sim. Porque onde o Espírito habita, precisa ter poder. Porque Deus tem poder. Exato. Né? E uma outra coisa que nós precisamos entender na minha concepção de cidade, Bispo Zezinho, é que o orar por Jerusalém aplica-se a nós, orar por Ribeirão Preto, orar por São Paulo, claro. Orar pelo nosso país. Claro. Olha, então acho que a primeira coisa nasce disso, amor. E segunda coisa, perguntar qual é o propósito, né? Você vê um protótipo da missão de Deus no Antigo Testamento, no caso de Eliseu, é muito interessante. Por quê? Eliseu, grande profeta, um homem usado para curar Naamã, mas nem Naamã, tá? Nem Eliseu teria recebido tanta graça se não fosse uma empregada vivendo em missão. Uma empregada vivendo em missão. Ela convive ali com o grande general. E você sabe, né? Você foi policial, o general, aquele de guerra, né? Ele mostra uma coisa para a sociedade, mas ele é um ser humano, ele tem medos, ele tem coisas que escondem por debaixo da farda. Verdade, né? é verdade. Eu sou capelão voluntário da Polícia Militar de São Paulo, tenho um livro que já são 500 mil cópias no Brasil, e eu dediquei, no Brasil e lá na Europa, um capítulo ao policial. Então, eu vivo um pouco com o dilema do policial. E, às vezes, ele, atrás daquela farda, esconde muitos medos, muitas inseguranças, muitas coisas. E ela estava ali lavando a roupa do grande general Naamã, e ela percebe, nossa, meu senhor é leproso. Aí entra a missão de Deus. Ela falou assim, Naamã, se você conhecesse o homem de Deus, você seria livre. Aquela mulher era uma mulher em missão. Resultado, o profeta entrou em ação, Naamã compreendeu e houve uma grande restauração. Então, a missão foi grande do profeta ou foi também uma grande missão da empregada doméstica? Essa moça é espetacular, porque ela não estava ganhando salário, ela era escrava, né? Sim, escrava. Mas atente que é o melhor para o seu senhor. Por falar em escravo, né, Laércio? Quando a gente vê a história de Esther, né? Nós vimos lá na conferência agora, tremendo, a exilada que se torna rainha está toda confortável no seu palácio. E como 90% das nossas igrejas hoje, hein? Todo mundo, eu estou salvo, estou com Jesus, Deus está me abençoando, eu tenho prosperidade, eu tenho vida, estou tão feliz porque se Jesus voltar, eu vou subir com Ele. Então, a rainha, a igreja está confortável, mas às vezes precisa surgir um Mordecai e falar, olha, você tem que cumprir o propósito, você não está aí para sentar no trono, você está aí para livrar uma nação inteira da destruição. E aí a rainha então se desperta. Então acho que é a hora da gente, como Mordecai, cutucar a rainha para fazer a missão. Bacana, bacana. Olha, você que está ouvindo o Bispo Zezinho, nós estamos fazendo aqui na Union, na rua São José 3081, primeiro congresso da AMG, Aliança Ministerial Global. Vem para cá, 19h30. Nós vamos estar aqui falando sobre missões. Vai ser muito, mas muito bom, muito edificante. Deus vai tocar muito no teu coração. Já fez isso ontem, vai continuar fazendo hoje. Verdade. Amém? Bênção.
Nós vamos ter que ir para o intervalo agora. Bora? Bispo Bora. Zezinho, mas Vamos muito lá. rápido, hein? Você que está com a gente, curtindo aí o bate-papo com o pastor, fica à vontade para participar através do nosso WhatsApp 99721-4759. A gente vai para o intervalo, mas é muito rápido. A gente vai e já volta, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Já estamos de volta com mais um bate-papo com o pastor, hoje com a presença dele, o nosso querido Bispo Zezinho, mas tem muitas participações aqui pelo nosso WhatsApp, viu, pastor Lécio? Tem muita gente querendo mandar alô, mandar bom dia, já passou por aqui o nosso querido João, da Só Festa Ribeirão. Mandou alô aqui. João, um abraço pra você, meu querido. A Vai pra Mônica. igreja, meu irmão. A Mônica, lá no Rio de Janeiro, também mandou aqui, ó. On Web Rádio, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço, pastores abençoados. Amém, né? A Sil, fotógrafa, também mandou um bom dia aqui. Bom dia, sextou. E a Martinha, hein? A Martinha também mandando aqui um alô, um bom dia. Amém. Disse assim, ó, é nóis, AMG, vamos pra segunda noite, tamo junto. Ô, Glória! Ê, Martinha, tá no fogo, hein? Que bênção. E chegou agora por último, ó, a Marlene Almeida, paz do Senhor. Quando amamos e abençoamos o lugar onde moramos, recebemos de Deus grandes bênçãos. Me faz lembrar de Isaac na terra de Gerar. Mesmo em terras áridas, Deus o fez prosperar. Aê! Tá vendo aí? Tá vendo aí, bispo? Que bênção, né? Muito boa observação. Muito bom mesmo, Vamos né? pegar o gancho, então, dar continuidade no nosso assunto, que o tempo urge. Passa rápido. Passa rápido. Então, Esther precisa saber o propósito dela, porque Mordecai falou, você cumpre a ti cumprir o propósito de Deus. E era questão de nação. Pois é, hein? E a Para igreja? livrar a nação, né? Isso. Pra livrar A nossa igreja tem um desafio em relação à nação brasileira? Não é? Olha, Jesus disse, né? Pede-me, eu te darei as nações por herança. Aleluia. Eu acho que a visão missionária, até estamos lançando um livro agora, em setembro, deixa eu te mostrar aqui, Laércio, em primeira mão, vou te mostrar aqui. Furo aí de reportagem na Em primeira mão. Aí. Em primeira mão. O nome do livro é Achados e Perdidos. Olha aí. Achados e Perdidos, né? O pessoal lá do Sul está me perguntando como é que eu ouço a rádio aí agora? Pode ser através do site, né? onwebradio.com.br. Web Rádio. On é O-N, O-N, Ok. de on. Então- onwebradio.com.br, só abrir o site, clica no play lá e tá ouvindo. Ok. Ou também pela live no Facebook aí, viu, Bispo? Nós estamos chique no Facebook aí. Sim, está aí no Facebook, né? Isso. Maravilha. Então, deixa eu mostrar aqui, Laia, só em primeira mão para vocês, né? Que será lançado agora. Todo o recurso será para a missão. Quero que você leia. Um celular assim para ver se a imagem vê. Quero que você leia o título aqui. Olha lá, ó. Não sei se dá para vocês verem. Achados. Depois se você me der aqui, eu coloco na câmera. aqui, dá Achados pra e ver. perdidos. Aí, você quer passar para mim? Qual é o meu lugar na minha missão de Deus? Olha aí, que bacana. Olha que bacana. Ó, aqui, Vocês ó, estão nessa vendo câmera pela aqui. primeira vez, hein? Aí, olha aí. Já tá. Beleza? Bacana? Que a editora Conseguiram ver? me perdoe, porque eu não pedi nem permissão para fazer isso, né? Mas isso tem a ver com a sua pergunta. Qual é a minha missão, né? Como cidade e como nação, né? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para descobrir a missão é algo simples, mas que muitas vezes nós não refletimos de uma maneira assim muito profunda. Veja bem, nós temos aqui 3 cristãos que têm 3 identidades ministeriais. Somos pastores, tá ok? Somos pastores por quê? Aprove a Deus, na sua grande misericórdia, nos chamar não só para comer o pão, mas para servir o pão da vida, né? Para mim, ministério tem nome. É alguém que tem a bacia com água e uma toalha para servir. Quando alguém gera, quando nós permitimos Deus gerar isso no nosso coração, nós vamos servir. Amém. Bacia, toalha e água. Então nós vamos servir, ou sendo pastores, ou missionários, ou alguém trabalhando numa rádio como essa, que é uma missão. Primeira coisa é isso. Eu acho que a identidade começa com o coração. Pronto.
derretendo o coração, nós precisamos de ter conscientização. O que eu quero dizer com isso? Nós três aqui, três pastores, um dia nós somos salvos pela graça de Deus. Fomos libertos, nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas será que é só nós três aqui? Ou todos os cristãos ao redor do mundo também viveram essa mesma experiência? Amém. Um outro lado da moeda, onde eu quero chegar sobre a missão da igreja no mundo contemporâneo, é que todos os cristãos na face da terra receberam e vive no coração deles o maior missionário de todos os tempos. Essa é uma questão que ela é bíblica, todo mundo sabe, mas pouca gente vive. O maior missionário de todos os tempos está no coração de cada ouvinte agora, de cada cristão na face da terra. Não é somente o Salvador. Aquele que saiu do trono e foi enviado ao mundo, isso significa apóstolo, missionário. Deus amou o mundo, que enviou o seu único filho. Aliás, ele tinha um único filho e fez dele um missionário, né? Então, esse missionário mora em cada um. Então, o que eu faço com a missão de Deus, Cristo Jesus, que está dentro de mim? Então, está aqui dentro o sangue, que é muito mais do que o sangue de Abel. Esse sangue clama por todos os povos, línguas, raças e nações. O sangue que está sobre nós. É que, às vezes, nós não ouvimos a voz do sangue do Filho, que clama por todos aqueles que ainda não foram salvos. Então, se Jesus volta nesta manhã de sexta-feira, quantos milhares e milhares de queridos em Ribeirão Preto não vão ficar à mercê do anticristo? Quantos milhares não vão ficar aqui? Então, eu não posso desejar, vem logo Jesus, não aguento mais esse mundo. Para mim, eu quero estar para sempre com o amado, a noiva estar com o seu amado. Mas e os milhões que ele morreu na cruz, que precisam conhecer o Evangelho? Afinal, ele diz no João 3,17 que a vontade dele é que ninguém pois é, se perca, que ninguém se perca. Pois é, então assim, o papel, você perguntou, o papel da igreja na cidade, na nação. Gente, o papel é, a luz precisa brilhar com toda a intensidade, porque as trevas, Laércio e pastor Fernando? Não, Samuel. Pastor Samuel, as trevas estão ficando densas. O palco do anticristo, né, está sendo montado, o sistema que vai ser usado. Eu vi aqui agora em Santa Catarina, 2 semanas atrás, olha só, todo o sistema de saúde lá, eles querem adaptar um chip na pessoa para que quando ela chegue no médico, toda a sua vida de saúde esteja naquele chip. Um detalhe, na mão direita. Na mão direita. Então você percebe que o palco é a desestabilização global nesse tempo de pandemia, os governos querendo dar uma voz só para todo mundo, tem que vacinar, tem que fazer isso, fica em casa, não sei o que lá. A China, o reconhecimento facial. Então, o palco está sendo montado. As trevas estão realmente agitadas nesse tempo do fim. E a igreja? Então, eu creio que nós não vamos ficar na defensiva. A igreja tem que partir com tudo para alcançar a sua cidade, sua nação e as nações. Esse é um tempo precioso para nós como igreja. Amém. Amém. Eu também creio nisso. Parece, Laércio, que tudo que é abalável está sendo abalado. Tudo que é abalável. Você vê, a economia americana está em colapso. Não só ela, né? Minha filha mora em Portugal, e eu falo sempre com o pessoal lá da Europa também, da Inglaterra, na Alemanha, não estive lá não faz muito tempo, já está faltando coisas básicas. E a inflação subindo no mundo todo. Pois é, quem diria que os Estados Unidos, todo poderoso, uma Europa, ia viver esse momento. Então, o que eu estou percebendo? Tudo que é abalável está sendo abalado. Para quê? Para que o inabalável permaneça de pé. E o que é o inabalável? A não ser a igreja de Jesus. A igreja permanece. Não é a instituição, é a igreja. É a igreja. A gente olha para o Irã, que ameaça 24 horas
Israel, eu estava com os irmãos do Irã, não faz muito tempo, nós temos 500 mil cristãos se reunindo semanalmente no Irã, debaixo de uma perseguição horrível. Então a igreja está se levantando, é que a grande mídia não tem interesse, não fala, mas tem coisas gloriosas acontecendo no cristianismo no mundo. Hoje a China é um retrato para o mundo, entre aspas, né? Pode ser que não, mas produziu o vídeo, produziu a vacina, produziu a máscara, e todo mundo ali olhando para a China. Só que nós temos 300 milhões de cristãos na China se reunindo semanalmente. Olha aí. Debaixo da cortina do governo. Uma igreja forte, uma igreja que não é estruturada como nós conhecemos, mas uma igreja que tem vida, como na Arábia Saudita, em outros lugares. Então, Deus está trabalhando nesse período. Lá fora a coisa está fria, mas aqui dentro a coisa está quente, em nome de Jesus. Eu conversando com o Sandro, que serve em Manchester, e você conhece ele bem. Lindo, nossa. Ele diz que em missiologia hoje já não se fala mais de igrejas locais ou tão simplesmente ajuntamento de pessoas, mas se fala numa palavra grega, moto, né, que significa movimento. Olha, você tocou, acho que na raiz da missão agora. Por quê? Veja bem, Laércio, você sabe disso, claro, como pastor há muito tempo, lidando, né, com gente, liderando e tal, né? Quando o Senhor olha dos céus, o que é que ele vê? Ele vê a sua noiva, o corpo de Cristo na face da terra. Então, missões, é isso que o Sandro falou. Missões é algo que pertence ao corpo de Cristo, não é algo de alguns missiólogos, de alguns que fazem diferença, né? Missões é para todos, só que existe o contexto de entender o que Deus quer. Olha o que aconteceu comigo em 60 dias atrás, que você não sabe, estou falando aqui em primeira mão para os seus ouvintes. Os irmãos africanos disseram comigo, mais ou menos, essa foi a minha conversa, nós não queremos oferta. Olha só, olha aí, que beleza. Não queremos que vocês mandem oferta para nós. Eu tenho alguns filhos lá na África, especialmente na capital, Maputo, né? Ele foi meu motorista quando eu fui para a Suazilândia e depois começou a caminhar conosco. Hoje é um filho mesmo que eu tenho lá na capital, um filho mesmo. Aí eles me disseram, olha, pastor, não queremos oferta, nós queremos produzir algo. E aquilo me deixou lá, escura. Nós queremos produzir. Aí comecei a orar. Bom, então vou começar uma empresa na África. Escute isso. Olha, vocês estão sabendo em primeira mão. Eu ia mencionar isso amanhã à tarde aqui no nosso congresso, mas estão sabendo em primeira mão agora. Falei, o que nós podemos fazer? Ele falou, olha, tem uma possibilidade aqui. A criação de cabra. E todo o recurso a gente investe aqui para sustentar os missionários africanos, trabalhos com crianças. Falei, tá bom. Vamos começar uma criação de cabras. Duas coisas. Começamos uma granja em Xanxai e uma criação de cabra. Aí, Laércio, ele falou, eu peguei a visão. Porque às vezes uma visão missionária não vem como algo assim, como veio com Paulo e com outros. Vem de um diálogo. Claro. Deus pegou o Neemias com um diálogo. Claro. O Neemias pergunta, escuta, como é que estão os exilados? Aí ele fala, pronto, Neemias, laçou. Vem através da comunhão? Da comunhão. Pontual, efetiva? Não é? 100%. Foi o que aconteceu com Neemias, pegou a visão para a reconstrução do muro na conversa. Quando ele falou isso, eu falei, então tá bem. Eu quero iniciar uma criação de cabras, mas envolve um pouco de dinheiro, é muito caro a cabra lá, né? Tá bom. Eu estou conversando com um amigo que, porventura, chama Antônio de Jesus Cristo, é o nome dele. É o nome do cara, Que legal. Eu sou uma das poucas pessoas no planeta que tem o zap do Jesus, né? Aliás, estava falando com ele agora de manhã. Olha como chama o homem aqui, Laércio, ó. Jesus. E hoje eu estava mostrando para ele, né, o projeto, até passei para ele aqui da rádio, que está acontecendo agora, bacana, né? Hoje mostrando para ele, porque hoje pela manhã nós então, está aqui a foto do projeto, está começando lá na capital. Estou conversando com ele, então o Jaime fala comigo, eu absorvo aquilo como algo assim, olha,
começar um negócio, para investir o dinheiro totalmente em missão, isso é de Deus, mas eu não tinha recurso. Jesus veio me visitar. Ele é um executivo lá. O Jesus aí, Jesus veio me amigo. visitar. Aí eu falei para ele, rapaz, tem algo assim? Ele falou, quanto custa o projeto? Aí eu falei, tantos mil. Tá bom, não se preocupe. No nome de quem eu deposito o dinheiro? Faz isso, então tá bom. Depois do dinheiro já começamos a criação de casa. Louvado seja Deus. Olha que Então você percebe que a missão não é apenas com o missionário, tem a ver com uma pesquisa, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com quem Deus vai usar. Talvez alguém nos ouvindo agora, Deus pode ir lá e pronto, laçar o cara, laçar aquela pessoa. Eu quero me envolver com missões. Então, nós temos como te direcionar. Só para agregar ao que você está falando, tem um princípio na missiologia que a visão e aquilo que o Espírito quer fazer vem do campo para dentro da agência. Nunca da agência para o campo. 100%. 100%. Porque o Espírito Santo está lá, mostrando para eles o que é necessário, os sinais, os caminhos. Pois é, 100%. Nesse livro que estamos trabalhando, chamado Achados e Perdidos, eu trabalho da seguinte perspectiva. Aquela mulher tinha 10 dracmas, certo? O que acontece? Ela perde uma. Então, ela, entre aspas, ela está achada, ela está lúcida, mas ela sabe, eu perdi uma. Então você tem ali o achado e o perdido. Qual é o papel de quem está achado? Eu vou achar o que está perdido. Acende a candeia, olha só, acende a candeia, procura diligentemente até achar. Então, qual é o papel? Nós que fomos achados em Cristo Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual é o papel nosso que fomos achados para Ele? É pensar em quem está perdido. Claro. E o acender a candeia é então, aí que entra, né? Eu não vou falar tudo, porque senão o pessoal não vai comprar o livro, mas aí que entra. Muita gente pensa assim, candeia, muita gente tem óleo na candeia, mas não está aceso. Está sim em nossas igrejas, de gente que tem o Espírito Santo, mas o fogo não desceu ainda, mas não está aceso. Então é preciso recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é preciso, para achar o perdido, candeia acesa, diligentemente ter amor por vidas e aí depois celebrar o pecador que se arrepende. Glória a Deus. Hoje eu mandei um devocional para o meu grupo de liderança aqui da igreja, 2 grupos, na verdade, de liderança 1 e 2, sobre uma dinamarquesa. Ela esteve lá na Nigéria. Sim. E lá tem uma cultura de que quando acontece alguma coisa ruim na família, uma morte, uma doença, acha que a criança é culpada. Então, coloca aquela criança como bruxo ou bruxa e deixa na rua. Abandonou uma criança de 2 anos. Sim. Né? E ela foi lá, colheu essa criança totalmente desnutrida, cuidou dela, mas voltou para a Dinamarca e falou para o marido, não dá para ficar inerte a isso. Sim. Mudaram-se para a Nigéria. Mudaram. Abriram um lugar onde eles acolhiam todas essas crianças estigmatizadas. E é uma das fundações hoje que funciona assim, não tem nada a ver com Cristo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo usa quem ele quer, do jeito que ele quer, e está movendo no coração de gente que não sabe nem que está respondendo para Deus, né? O Espírito está falando, vai lá e faz diferença. A igreja... É o caso de Cornélio, né? Isso. Porque você falou uma coisa agora, cara, que é perigoso, hein? Porque, às vezes, o Senhor quebra paradigmas no que tange a missão. Quem era Cornélio? Atos 10. Não era convertido. Não era batizado. Não era tempo do Espírito Santo. Não entendia o que era a graça. Porém, o anjo de Deus aparece para Cornélio e fala assim, olha, tuas esmolas estão ouvidas diante de Deus. Tuas orações estão ouvidas. Manda chamar Pedro, ele vai te falar a palavra que será salvo tu e toda a sua casa. Então, Cornélio, Deus já estava trabalhando naquele homem.
Deus já estava trabalhando. Quando ele manda chamar Pedro, ouve a palavra, Pedro então prega a palavra. Pedro fala assim, ó, então desceu sobre eles o Espírito Santo como nós no Pentecoste. Aleluia. Então, houve uma repetição do Pentecoste lá na casa de Cornélio entre os gentios. Mas, eu estou lembrando disso porque você me lembrou. Deus está trabalhando em gente que a gente nem percebe. A gente tem que estar com a visão aberta. Amém. Amém. Assim, nós somos muito limitados, pelo menos, não sei se vocês dois, mas eu sou muito limitado, porque às vezes Deus quer fazer algo e nós esperamos, mas a minha igreja não tem condições. Lá, se eu comprei agora um prédio em São Paulo, que na verdade é um pequeno teatro, alguns aqui de São Paulo conhecem, de Ribeirão Preto conhecem, e aí eu estava com dificuldade quase de pagar aluguel, mas aí compramos um prédio, que é um pequeno teatro e tal. Mas, cara, aconteceu um negócio tão doido, porque eu falei para a igreja, olha, igreja, ore, mas meu desejo é comprar esse prédio. Naquele culto alguém me procurou, bispo, queremos ajudar a comprar o prédio. Sim, claro, pois não. Naquela semana depositaram R$200 mil. Aí ficava faltando 500 e poucos mil reais para quitar o prédio. Passou 2 meses, né, mais ou menos. Estou falando, gente, já temos tanto para comprar o prédio. Aí um dia até o bispo Kelso estava em São Paulo nesse dia, uma pessoa começou a chorar na hora do culto. Falou, vem cá, fui lá ver. O que foi? Quanto que falta para quitar o prédio? Eu falei, eu pensei comigo, falta alguma coisa, 500 significativo. Mil. Valor. Chorou. Falou assim, deixa que eu quito o prédio. Deu 500 e poucos mil, compramos o prédio em São Paulo. Você vê como que... Então, Deus faz coisas. A gente fica muito pensando, o que eu tenho? A minha igreja não pode, que nós não temos, mas o céu tem. Os céus têm. Né? Está depositado nos filhos dele. Então, às vezes, Deus está trabalhando no seu patrão aí para ser salvo, no seu colega de faculdade, no seu vizinho. Basta uma ação missional sua. Né? Nós estamos em missão. Fazer missão não é alguém que vai para um lugar direto. A nossa vida é missão. Nossa vida é missão. Eu estou num hotel hoje, estava testemunhando para as pessoas ali. Atender a voz do Espírito. Pois é, uai. E arde de amor pelo ser humano. Acabou. Então, eu acredito nisso, sabe? Que é um tempo de despertamento da igreja de Jesus. É tempo da noiva sair dos seus aposentos. Essa é uma verdade. É uma das maiores igrejas da Índia, aliás, eu tenho estado já há 10 anos na Índia. Uma das maiores igrejas da Índia, no tempo da pandemia, que não podiam se reunir, e eu tenho talvez o vídeo, eu posso tentar recuperar isso para te mostrar, um prédio enorme no sul da Índia. O que aconteceu? Os hospitais foram, né, eu falo semanalmente com o índio, não tinha lugar para colocar nos hospitais, pessoas morrendo na rua, foi terrível. Esta igreja limpou o prédio e tornou-se um hospital. Que cabe mais de 1.000 leitos, um negócio gigantesco. A igreja cumprindo a sua missão nesse tempo. Que bênção. Então é isso. Igreja de Ribeirão Preto, irmãos, despertem, porque esse é o tempo da igreja viver o seu papel profético, redentivo, ecológico, social, missiológico. Esse é o tempo da igreja. Bispo Zezinho, muito obrigado. Que isso. Nós estamos agora estourando o nosso tempo aqui. É verdade. Quero te agradecer assim, muitíssimo por ter trazido o primeiro congresso da AMG aqui para sede da Union, né? A igreja que nós estamos pastoreando. Que alegria. Queremos que vocês saibam que nós estamos muito honrados e felizes. Que bom. Porque a esperança no nosso coração é de retomarmos, nós trabalhamos efetivamente missões, sim, mas retomarmos missões transculturais de uma maneira mais pontual. Nós já enviamos um missionário para o Timor-Leste há algum tempo atrás, 2005. Sim. Apoiamos o Sandro desde o início. Desde 1996. Nós apoiamos ele. Hoje está Manchester fazendo uma diferença tremenda. Temos também uma parceria com a Missão das Igrejas de Cristo para o Brasil. E queremos, como igreja local,
fazer diferença na MG também. Glória a Deus. Somar com vocês, em nome de Jesus que Cristo. Que lindo, sim. Né? Gostaríamos, assim, de encerrar esse programa, né, Samuel? Estamos caminhando para o fim? Sim. Né? O bispo poderia estar levando-nos aí em oração, sim, né, para o Espírito Santo quebrantar o coração dos nossos ouvintes, espalhar essa mensagem para os 4 cantos do mundo, porque a On Web Rádio chega fora do Brasil também, né, Samuel? A Web Rádio Samuel. Vai para o mundo todo. Inclusive, nós temos ouvintes, né? O bispo, a gente estava falando sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, né? Nós temos alguns ouvintes que conectam com a gente aqui da Alemanha, da Inglaterra, e pode ser que nesse momento, né? Estou vendo aqui no sistema, pode ser que nesse momento a gente tenha alguém nos ouvindo fora do Brasil. Olha lá, não falei, a Alemanha está com a gente hoje aqui. Tem gente lindo na Alemanha nos ouvindo. Deixa eu ver quem mais. Agora, no Brasil, tem uma cidade que está conectando com a gente agora constantemente. É um ouvinte novo de Rurópolis, no Pará. Rurópolis. Não conhecia essa cidade. Nem eu, nunca ouvi falar. E agora começou a estar com a gente sempre, né? Na Alemanha é a cidade de Falkenstein. Na Alemanha, que está sempre com a gente. Então tem mineiro aqui, tem goiano, tem baiano, Diadema o senhor conhece bem, né? Tá temos um projeto que acolhe 100 crianças em Diadema. Todos os dias em Diadema. Então, nós temos ouvido de Diadema assim com a gente todos os dias. Então a Web Rádio internacional, olha que chique. Mas né, Samuel, o Evangelho não é só para consumo interno, é para exportação. É para exportação. Então, a sacada aí. Repete para nós, para ficar gravado aí. O Evangelho não é só para consumo interno, é para exportação. E é o melhor produto, se podemos definir assim, né? A melhor mensagem, né? O melhor que nós temos, né? É o Evangelho. É verdade, Samuel, é verdade. Pensa. Que bom, fica à vontade. Vamos orar. Eu quero orar para que Deus traga. Para deixar assim melhor, eu vou pôr uma vinhetinha de oração aqui, né? Eu quero orar. E quero orar agora para que o Espírito Santo, de uma maneira que só Ele pode fazer, eu creio que o coração de Jesus, nesse momento, se uma pessoa que nos ouve, pegar o fogo que está no coração de Jesus, já valeu essa programação. Aleluia. Porque uma pequena fagulha pode colocar em chama toda uma floresta. Uma pequena fagulha. Então, você ouvinte, seja essa fagulha onde quer que você esteja. Bispo, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou isso. Mas você tem dentro de si o maior missionário de todos os tempos. Amém. Ouça esse missionário chamado Espírito Santo. Aleluia. Pai, eu quero orar neste momento, juntamente com o pastor Samuel, com o pastor Laércio. Unimos os nossos Senhor, nós oramos pela nossa cidade, Ribeirão Preto, Pai. Ó Senhor, eu creio de todo o meu coração que lá na cruz do Calvário, naquele dia, o nome de cada cidadão que já viveu em Ribeirão Preto, que está vivendo hoje, que vai viver, o nome de cada cidadão passou pela sua mente, pelo seu coração. Amém. Certeza absoluta, todos esses milhares de Ribeirão Pretos e região, e aonde quer que está chegando, onde o rádio, Pai, cada um deles que não estão ainda no caminho, o Senhor morreu por eles. Ajuda-nos a compreender o nosso papel como indivíduos, como família, como igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos encher as nossas igrejas, queremos encher os céus. Amém. Aleluia. Ó Senhor, traga um avivamento tão grande, como aconteceu ali no dia de Pentecoste. Senhor, nós muitas vezes nos preocupamos com estruturas, e é tão importante nos preocuparmos com estrutura, afinal, o vinho precisa de um odre. Mas, Senhor, de repente em Jerusalém não havia lugar para reunir, e num só dia converteu 3.000 pessoas. Ó Senhor, nós oramos pelos milhares ainda que não te conhecem nessa cidade. Eu oro pelos meus queridos que estão aqui da União, Senhor, de outras igrejas,
que eles compreendam a sua vocação. Amém. Que eles recebam a visão, a vocação, a unção para exercerem o propósito do Senhor, Sim, Pai. Deus. Obrigado por essa rádio que tem levado o Evangelho, levado a verdade. Senhor, se todo o tempo que ela existe, uma pessoa só foi curada, despertada, já valeu a pena, verdade, Senhor. Sim. Ajuda-nos a ver os resultados como o Senhor vê, não como nós vemos, Pai. Amém. Traga um grande derramar sobre a igreja local aqui, meu Deus. Amém. Senhor amado, nós clamamos que o Senhor levante mais e mais homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, para, Senhor, ser instrumentos de amor e de poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Bênção de Deus. Muito bom. Obrigado também aí, viu, Bispo, por ter Obrigado, doado esse Samuel. tempo aqui para a Web Rádio, Pastor Laércio. Foi um tempo muito edificante, com certeza. Tem aqui uma ouvinte que pediu para mandar abraço, né? Que é a Marlene, falou, manda alô para mim, Marlene e a amiga Ana Cláudia. Então, não sei qual dos dois. Marlene e Ana Cláudia, um grande abraço da parte aqui. Um grande abraço, muito apertado. Isso, um abraço do Espírito Santo para você. Amém, que benção, né? Que joia. Bacana. Muito bom, viu? Bom, nós estamos ficando por aqui com o bate-papo com o pastor.